Bom dia, Aline do canal Burgonha, esse canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E hoje eu vou abordar um assunto que no mundo do vinho sempre é muito falado, a questão do tonel, da influência da madeira, né, no vinho. Então, muitos dos meus clientes, ou seja, muitos de vocês, quando vêm fazer um passeio comigo, quando nós visitamos produtores, quando nós falamos dos vinhos da Burgonha, eu já tive mais de uma vez essa questão, mas eu não entendo, eu não ouço falar tanto a madeira, né, o tonel, a madeira, se é primeiro uso, se é segundo uso, enfim. A verdade é que no processo da vinificação, ou seja, e do envelhecimento, a maioria dos vinhos da Borgonha passam pela madeira, né? Passa pelo tonel, carvalho francês, nós estamos na França, então vamos usar os produtos locais, então no carvalho francês. Tá, é lógico, tem vinícola que acaba fazendo uma experiência com outro tipo. Eu já conheço vinícola que fazia com madeira de acácia, de árvore de acácia, outras coisas, mas em geral a tradição é o carvalho francês, tá? Isso todas elas. E é verdade também que a maioria bom, na Borgonha são muitos produtores, mas que a maioria dos produtores, então, para eles a madeira é algo que faz parte do processo, mas não é o algo principal, não é o argumento principal. O argumento principal sempre é o terroir. A filosofia é o mínimo de intervenção possível, deixar falar o terroir. Como basicamente, né, nós usamos o Pinot Noir, o Chardonnay, o Aligoté, né, para os vinhos daqui, ou seja, é monocasta, não tem mistura de uva, não tem o blend que a gente fala. Então, o terroir, então, ele vai se expressar através da uva e depois no nosso produto final, que é o vinho. E aí, então, o vinho que permite isso vai envelhecer mais tempo em madeira, outros menos, vai depender daquilo que o meu vinho requer, né? Então, por isso que eu falo que o vinho da Borgonha é alta costura, são os detalhes. Então, o processo em si é o mesmo, mas os detalhes são os pequenos detalhes que vão fazer um produto de qualidade. Então, a madeira, ela não serve para maquiar algum defeito, não. A madeira, ela tem que ressaltar, ela tem que, ela vai permitir essa troca, né, com a sua porosidade, essa troca, então, do tanino da fruta e trazer, então, esses aromas que a gente busca muito no vinho, que às vezes é o café, o chocolate, tostado, para os brancos, às vezes o que a gente chama de brioche, né, essa questão mais, às vezes até o próprio caramelo, baunilha. Mas isso tudo é a reação química e essa troca, né, do tanino da fruta com os poros, né, do tanino da madeira. Não é que a madeira vai dar tanino para o vinho, não, ela vai permitir essa troca. Ela é um catalisador, ela permite essa troca. Então, muitos produtores, eles optam aqui para não necessariamente amadeirar demais o vinho. Muitos vão usar, por exemplo, uma porcentagem de tonel 100% novo, uma outra porcentagem de um tonel que já foi usado 1, 2 anos, e o mesmo vinho em tonéis que já foi usado 5 anos. E na hora de engarrafar, ele vai misturar, óbvio, quando ele mistura, tem que ser exatamente o mesmo vinho, ou seja, da mesma terra, mesma uva, mesma classificação, vai voltar para os tanques e aí engarrafa para ficar homogêneo, né? Não ter diferença de um vinho de um tonel novo, de um tonel que não é novo, enfim, para não ter diferença. E a outra coisa bastante importante, essa troca que o viticultor, né, ele vai ter com o fabricante, ou seja, com o tonoeiro, com quem faz o tonel, que é um outro mundo também, eu brinco que é um outro terroir. Então é aí que nós vemos os mínimos detalhes, a escolha, né, de quem vai ser o fornecedor dele de tonel. Isso é importante, qual é o meu estilo para fazer o vinho, então quem se adapta ao meu estilo. E muitos produtores, eles vão optar em comprar de 4, 5 tonoeiros diferentes, né, porque como as vinícolas na Borgonha, em geral, a Borgonha, então, por exemplo, eles têm pedacinhos de terras em vários locais diferentes, então cada um tem as suas características. Às vezes eu tenho 13 hectares, mas 27 tipos de vinho diferentes. Então, eles optam em comprar de tonoeiros diferentes para ver o que melhor se adapta, então, a cada vinho deles, né? Então, é aí que eu falo que é realmente alta costura, são os mínimos detalhes. Então, é como se eu fosse pegar uma confecção de alta costura e ver, então, a costura, o detalhe, tudo bordado à mão. Então, é a mesma coisa para os vinhos daqui, tudo pensado nos mínimos detalhes, né? E a madeira, então,
Por exemplo, uma safra que permite isso vai passar um pouco mais na madeira. Depende da classificação. Se é um Borgonha, um vinho mais simples, eu não estou buscando tanto a complexidade, porque a terra, né, o Borgonha, então normalmente a uva está na parte plana. Eu não vou ter tanta complexidade. Então eu não passo, eu posso até passar na madeira, mas em geral não vai ser uma madeira, um tonel, ou seja, 100% novo, né? Então, ou em geral eu vou misturar um pouco do inox com a madeira. O aligoté, já degustei excelentes aligoté. E um que me marcou muito foi um produtor que ele passa totalmente no inox e 2 tonéis 100% novo. Então dá aquele toque, fica aquele frescor que é próprio do aligoté e com um pouquinho de toque de madeira, com aquele charme. Então assim, a madeira, como vocês viram, não vai ser o discurso principal, né? O tonel, quando eu falo madeira, o tonel, não vai ser o discurso principal, mas saibam que sim, a maioria dos vinhos vão passar, né, nos tonéis de madeira. E aí cada produtor vai ter seu estilo, vai ter sua receita. O ingrediente, eu falo, é o mesmo, né, que é a uva, mas cada um tem o seu toque, assinatura. E lógico, tem uns que vão se adaptar mais ao seu paladar, outros menos. Então tem conheço produtor que usa só tonel novo, mas por exemplo com a tosta é o que vai ligar então as lâminas de madeira. Então eu posso ter uma tosta média, uma tosta mais alta ou uma tosta pequena. Eu comparo igual um mal passado, bem passado, né? Em linhas gerais para vocês entenderem, para ficar simples a explicação para vocês entenderem. Então, essa tosta, é isso que o produtor vai buscar, que tipo de tosta para tal vinho. Conheço o produtor, por exemplo, que ele vai usar sempre 50-50, por exemplo, 50% de um tonel novo, mas com uma tosta leve, e 50% de um tonel que já foi usado há uns 2 anos, com uma tosta mais alta. Enfim, cada um vai brincando e vai costurando e vai construindo então a receita que ele quer dar. Mas efetivamente, quando nós conversamos com vários produtores, nunca é o argumento principal. O argumento principal é o terroir, característica, é um solo árido calcário, altitude, enfim, essa vai ser a característica. Então, é aí que eu falo que a madeira, ou seja, o toque, né, do tonel, nos vinhos da Borgonha, estou falando da Borgonha porque é a minha especialidade, é aqui que eu estou, a madeira no toque, então, nos vinhos da Borgonha é realmente para ressaltar. Eu brinco que é igual uma maquiagem feminina, é para ressaltar e não é para ficar escondendo, né? Então é para deixar aquele charme, para deixar um produto com qualidade. Eu não preciso esconder nada, eu só vou aprimorar, eu só vou, né, enaltecer. E é isso então que muitas vezes o papel do tonel ele tem aqui. E outra coisa importante é que tudo vai depender da safra, do tipo de vinho. Tem vinho que vai pedir um pouquinho mais para ficar nesse tonel, tanto que no francês é um termo que eu gosto muito, élevage. Élevage é o termo que nós usamos também para as crianças, ou seja, educar. Então, olha que termo bonito, é como se fosse educar o vinho. E assim como uma criança, às vezes ele precisa ficar mais tempo na madeira, ou seja, ele precisa mais de acolhimento, de colo, vamos dizer assim, e tem outros que não, que se emancipam mais rápido, então ficam menos tempo na madeira. Tudo isso vai depender também em relação à safra. Se é uma safra que permite que tenha mais corpo, mais estrutura, fica um pouco mais na madeira. Outras que são um pouco mais frias, mais chuvosas. Bom, eu estou generalizando, cada produtor tem sua receita, cada caso. Então, o ideal seria degustar em cada produtor e aí a gente conversa em cada garrafa degustada. Mas, em linhas gerais, para vocês entenderem e para vocês que estão vindo aqui para Borgonha, saber então o que espera vocês, que são coisas maravilhosas. Então, essa vai ser então a influência, né, do vinho Carvalho francês. E aqui na Borgonha, então, nós em geral não chamamos de barrique, nós chamamos de tonel. E um tonel tem 228 litros. Em Bordeaux, uma barrica tem 225 litros, tá? E aí o produtor às vezes vai usar uma barrica ou a foudre, que a foudre vai ser aqueles conteúdos maiores, enfim. E em geral é raro, pela minha experiência, já faz 11 anos que eu faço essa atividade, é raro aquele produtor que deixa mais de 18 meses, é raro. Em geral, 1 ano, 15 meses, bom, vai depender do vinho, mais uma vez, vai depender da safra, mas eu praticamente nunca degustei um produtor que deixa 2 anos em tonel, é raro, né? E é isso, então eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês aqui na Borgonha para nós podermos fazer essa experiência em loco, né, aqui no local, e à très bientôt!